a gente vai dar 5 dicas sobre como não contar histórias. O que a gente não deve fazer ao contar histórias para as crianças. É isso aí, vamos lá então? Vamos lá! Primeiro, não escolha livros que não correspondem à idade da criança. Por quê? Porque se não está de acordo com a faixa etária da criança, a criança não vai conseguir entender. Você vai contar a história para a criança, você vai ler o livro para a criança, mas ela não vai entender aquilo, a proposta que o livro está querendo passar. E a criança for maiorzinha, ela não vai ter interesse. Se interessar pela não história. Vai ter o interesse. A gente não vai contar uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho para uma criança de 8, 9 anos. Por quê? Pode até que ela queira escutar, mas ela não vai ligar, entendeu? Porque ela já se interessa por outras coisas. Segunda dica. Não conte a história com a voz monótona, com aquela voz num tom só. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Não vai funcionar, gente. A criança não vai estar nem aí com o que você está contando. Isso a gente pode fazer por experiência própria. Quando a gente vai em alguma palestra e a gente começa a escutar aquela voz. Então, agora iremos falar sobre 5 passos. Não vai rolar. A gente desinteressa totalmente. O terceiro passo. Não falar rapidamente também a história. Não ler rapidamente, não contar rapidamente. Era uma vez 3 porquinhos. E mostra a história e vai falando. Não tem como. A criança perde o raciocínio rapidinho. A gente tem que dar sequência à história e não passar correndo. Quarto, cuidado com o ambiente que a gente leva. Por exemplo, se a gente levar a criança para contar a história em um ambiente onde existem vários estímulos externos, provavelmente a criança vai perder o foco na história. Até porque a criança pequena, que é o nosso caso, que a gente trabalha, eles têm a concentração muito curtinha. Então, qualquer coisinha que passar, eles já perdem o foco. Quinta e última dica. Não fuja do contexto da história. Se você estiver com o livro, você conta a história, mostrando as figuras. Não fugir, não contar outra coisa, ou tá mostrando aquele livro e falando sobre outra coisa. Não funciona. A gente pode até não fazer a leitura exata da história, mas ao contar a história você não pode fugir do contexto. Você vai estar usando o seu jeito de contar a história dentro do contexto do que a historinha quer passar. É isso aí, pessoal. Nós trouxemos para você 5 dicas do que não fazer ao contar histórias. Bem simples, bem práticas e que dão resultado. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica e até mais. Tchau, gente! Tchau, pessoal!